E agora eu vou conversar com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, administrador, contador, especialista em auditoria, especialista em planejamento de projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro. E é sócio fundador do grupo Destra. E nós vamos falar agora, já está no mês de setembro, nós vamos falar sobre as normas para apresentação da declaração do ITR 2017. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Tudo jóia, graças a Deus, Antônio. Pois é, Ederson. Esse mês é o mês do ITR, né? Do Imposto Territorial Rural. Exatamente. E teve mudança? Exatamente, Antônio. A Instrução Normativa 1715 da Receita Federal do Brasil traz as normas para o preenchimento da declaração do ITR. Sim. Nós tivemos algumas mudanças não muito substanciais no ano de 2017, são mudanças basicamente dentro dos cadastros, ou seja, hoje a Receita Federal do Brasil, ela requer mais informações sobre o imóvel, né, sobre a fazenda ou a propriedade rural. Quer dizer, vai esmiuçar mais a propriedade rural. Exatamente. Agora, em 2017, o cadastro ele vem com maior riqueza de detalhe no sentido de ter mais informações sobre a atividade rural, sobre o imóvel rural. O Ederson, quem são os contribuintes do ITR? Ok, Antônio. Os contribuintes do ITR, na verdade, quem hoje está obrigado a apresentar a declaração do ITR é o proprietário da propriedade rural, o titular do domínio útil e também o possuidor a qualquer título, seja usufruto ou não. Então, ou seja, essa pessoa também que tem uso e fruto de uma propriedade rural, ela também está sujeita a declarar o ITR. Mas tem mais ainda, não tem mais Temos mais algumas situações que enquadra dentro da obrigatoriedade de se apresentar o ITR. Como, por exemplo, nós temos aí algumas situações no sentido, principalmente, se a pessoa, física ou jurídica, né, que entre 1º de janeiro de 2017 e a data efetiva da entrega da declaração, que é agora no dia 29 de setembro, tenha, de fato, aí, a posse do imóvel rural, o direito de propriedade pela transferência e a posse ou a propriedade do imóvel rural. Então, são situações que também precisam ser vistas. Antônio, vamos no seguinte sentido. Eu tive a posse do imóvel por determinação judicial. Eu também sou obrigado, então, a declarar o ITR do imóvel que eu tenho a posse. Tá certo. O Ederson Viana, você já deu aí algumas informações importantes sobre a declaração do ITR, agora que o prazo é agora em setembro. E qual imóvel que se considera rural? Antônio, essa é uma dúvida que muita gente tem, quando é que de fato o imóvel ele é rural. Considera-se imóvel rural uma área contínua, ou seja, formada por uma ou mais parcelas de terras confrontantes do mesmo titular, localizada na zona rural do município, ainda que em relação a alguma parte da área, o contribuinte detenha apenas a posse. Então, para a Receita Federal do Brasil, esse é de fato o significado de imóvel rural. Quando eu tenho de fato uma área que está dentro de uma área rural, né, e eu tenho um terreno que de fato ele seja continuado. E gera dinheiro. E que gera dinheiro, né? Que... Exatamente. No caso, quais os documentos que compõem o ITR? Nós temos duas declarações, Antônio, basicamente dentro da declaração do ITR, que são dois documentos que nós acabamos dizendo. Primeiro, que é o DIAC, que é o Documento de Informações e Atualização Cadastral, que é destinado à coleta de informações cadastrais correspondente a cada imóvel rural. Então, ou seja, dentro do DIAC você traz todas as informações relativas à área, relativas ao imóvel rural. E temos o DIAT, que é o Documento de Informação e Apuração do ITR. A apuração do ITR relativa ao imóvel rural, sujeito ao cálculo do imposto. Então, o primeiro traz as informações sobre o imóvel rural e o segundo documento ele traz, de fato, aí, a apuração do ITR de acordo com as informações que foram prestadas dentro do ITR. Prazo de entrega do ITR.
Antônio, o prazo de entrega, e aí nós falamos de prazo fatal, né? Ele é agora no dia 29 de setembro, até as 23 horas e 59 minutos, o contribuinte ele tem que enviar a declaração do ITR. A declaração do ITR ela é encaminhada pelo computador, através de um programa que você baixa no site da Receita Federal do Brasil, e o mês calendário, fração de atraso, para quem não enviar, ele vai ter uma multa de 1%. Sobre o total do imposto devido, não podendo o seu valor a ser inferior a R$ 50,00 no caso de imóvel rural sujeito à apuração do ITR, ou R$ 50,00 no caso de imóvel rural imune ou isento. Ou seja, você vai ter uma multa por atraso da declaração de 1% sobre o valor do ITR, sendo que esse 1% ele não pode ser inferior a R$ 50,00, tanto para as empresas que estão sujeitas, como para os contribuintes que estão sujeitos, pessoas físicas ou jurídicas, como para os contribuintes que também são imunes ao ITR. Bom, interessante essas informações. Agora, só você que é produtor rural, você tem que fazer o seu ITR e entregar até o dia 29 de setembro. Não deixa para a última hora, porque tem muita coisa nova na declaração do ITR. E se deixar para trás, pode dar algum probleminha lá na frente. Certo, Edson? Exatamente, Antônio. É importante que o contribuinte pegue toda a documentação do imóvel, porque agora tem muita informação que ele vai ter que prestar, que depende de documentação relativa ao imóvel. Edson, muito obrigado e até o próximo. Obrigado eu, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores.